Saudações, eu sou Jorge Serrão e começa mais um Metrocast, o podcast que traz para você todas as informações sobre transporte público na região metropolitana de Curitiba. Para começar, eu quero fazer algumas perguntas para você que são intrigantes. O tema de hoje promete. O que é um contrato público? Você tem ideia disso? Já parou para pensar a importância disso? Contrato público. Tá. Segunda pergunta. Quem é o responsável por gerenciar os contratos públicos? Garantir que os serviços de qualidade tenham segurança no seu cumprimento do contrato. Funciona isso? Então vamos lá. São essas perguntas que vão nos guiar nesse programa. E a gente quer fazer polêmica nesse terceiro episódio do Metrocast. Aqui a gente sempre aborda o tema no interesse do público. Que é o que é fundamental. Você tem que ter um transporte público de qualidade. E as abordagens aqui têm que levar você a essa reflexão, como a gente chega a esse ponto. Isso é fundamental. A gente precisa entender todos os detalhes de como funciona o transporte público na região metropolitana de Curitiba e quais são os contratos envolvidos para isso acontecer. Hoje, quem responde pela gestão dos contratos públicos aqui em Curitiba é a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, a AMEP. Nascida em 2023, ela substituiu a antiga coordenação da região metropolitana, a CONEC. O papel da AMEP é garantir a qualidade do serviço prestado à sociedade. No caso do transporte público, ele é fundamental para o desenvolvimento econômico e a inclusão social na região metropolitana de Curitiba, a oitava mais populosa do Brasil, com mais de 3,5 milhões de habitantes. E é a AMEP quem gerencia o número de linhas, seus itinerários e a frequência de passagem dos ônibus. Em última análise, a qualidade da execução do serviço é responsabilidade direta dessa agência. Para tratarmos dessas questões, nós vamos receber o Dr. Renato Andrade, professor e sócio do escritório Bacelar e Andrade Advogados Associados. Uma alegria tê-lo aqui. Obrigado pela sua participação. Prazer é nosso, Jorge. Vamos falar de tema interessantíssimo. Eu já gostei que é polêmico. É polêmico, é polêmico. Contrato público no Brasil sempre é polêmico. Então a gente vai começar pelo princípio. Agências reguladoras surgiram no Brasil em 1995. Elas podem ser federais ou estaduais. No caso do transporte público metropolitano, a gente tem duas instituições que cuidam como agências dessa situação. Uma reguladora, a AGEPAR, e uma outra que cuida da gestão, que é a AMEPA. Quais as diferenças de responsabilidade entre quem cuida da gestão e quem cuida da regulação? Como é que funciona esse sistema? Tá ótimo. Jorge Serrão, é um prazer estar com você hoje aqui debatendo esse tema. Como disse, já gostei da sua apresentação por tratá-lo como um tema polêmico. Polêmico porque sempre há uma discussão extraordinariamente grande a respeito da qualidade, eficiência e necessidade da prestação desse serviço público absolutamente elementar, que é o transporte coletivo. Nós temos hoje no Paraná uma única agência reguladora. A AGEPAR é uma agência reguladora para dezenas de temas de administração pública dentro do nosso estado. Ao contrário da nossa federação, ao contrário do Brasil, que tem diversas agências reguladoras, inclusive para cinema, né? A Ancine é uma agência reguladora para filmes. O audiovisual. É uma coisa louca, mas enfim, existe uma agência para isso. Aqui no Paraná nós temos uma única agência reguladora, que tem que ser um órgão independente, sim, público, com mandatos que não coincidam com os mandatos dos governantes, isso, por exemplo, o presidente da República, governador do estado e assim por diante, para que tenham independência. Por que se chama agência reguladora? Porque elas regulam exatamente a convivência entre o público e o privado. Então a ideia inicial era ótima. Perfeita. A intenção é muito boa. O problema é aplicar isso na burocratice tupiniquim, né? Concordo plenamente com você. Então, se você tem uma agência reguladora,
ela deve levar em consideração se o poder público está agindo bem. Se não estiver agindo bem, ela tem que enfrentar o que está sendo mal feito pelo poder público. E isso é um papel de uma agência reguladora. Isso. Se o privado está desvirtuando da sua atividade, ela tem poder, inclusive, sancionatório, pode aplicar penas, pode aplicar multas, o que não pode acontecer com a AMEP. Então, a AMEP hoje regula, desde da fiscalização do contrato firmado entre o poder público e as empresas privadas que prestam o serviço de transporte coletivo, mas também regulam absolutamente tudo no que diz respeito a esse contrato. Por exemplo, valor da passagem, itinerários dos ônibus, alteração desses itinerários. Então, compete à AMEP exercer esse tipo de fiscalização, muito diverso de uma agência reguladora que aqui no Paraná é a AGEPAR, que, como disse, tem dezenas de responsabilidades, desde o transporte na Baía de Guaratuba, entre o ferryboat, a ferrovias, transporte coletivo metropolitano e assim por diante. Então esse é um ponto que a gente tem que deixar bem claro, então, que a agência tem que ser agência. A agência tem que ser agência, fiscalização tem que ser fiscalização. E como eu disse, é muito desagradável quando você trata, dentro da administração pública, de uma agência, porque trata-se de uma designação técnica. Sim. Não é apenas um nome, é uma designação técnica. A agência no Brasil tem uma designação técnica, tem lei que regulamenta, que trata de agências públicas, como é o caso, inclusive, da nossa AGEPAR. Mas a AMEP não é uma agência, é um órgão fiscalizador, entre outras responsabilidades, do transporte coletivo metropolitano. E essa questão, aí vem exatamente a polêmica, né? Hoje, a livre iniciativa no Brasil, o que ela mais deseja é menos regulação, é menos complicação para exercer o seu trabalho. E cada vez mais a gente só vê o Brasil no movimento contrário, querendo criar mais regulação. E que, no fim das contas, não regula nada, como você acabou de demonstrar aí. Acaba não cumprindo a finalidade final, né? Que é regular. E aonde isso vai bater? No público. No público. Exatamente no usuário do sistema. No usuário do sistema, que parece que tem que estar absolutamente ligado a tudo que imagina um órgão fiscalizador para se adiantar a ele. Pois né? é. Enquanto nós estamos conversando aqui hoje, só para dar um exemplo prático e do dia de hoje, Serrão, um dia de hoje, uma grande linha do transporte metropolitano hoje está mudando o seu itinerário. Olha... Avisaram todo mundo, está todo mundo sabendo. As pessoas sabem que isso aconteceu, não sabem que isso aconteceu, e isso tem consequências que eu acredito nós vamos discutir nos próximos temas que nós vamos debater. Consequências graves e que atingem diretamente o contrato público. Então vamos voltar para o contrato. O contrato tem exatamente esse aspecto. Normalmente ele é definido por uma licitação pública. Quais linhas vão existir, sua frequência, seus itinerários, pontos de parada e até outros critérios. Qual é a responsabilidade dessa AMEP, que você já acabou de dizer, que não é a agência que, né, deveria ser, né, para a manutenção da qualidade desse serviço, pensando principalmente naquela figura que a gente acabou de falar ainda agora, o passageiro do ônibus. Muito bem. A base de tudo chama-se contrato. O contrato é que dá o start, o início da regularidade da prestação de um serviço público. Assina-se um contrato público, no caso de transporte coletivo, entre a administração pública e as entidades privadas que prestam esse serviço mediante um processo de licitação. Nós temos no Brasil hoje uma das mais avançadas leis de licitação do mundo. Serrão, acredita em mim, a Lei 14.133, que apesar da data não é mentira, ela é de 1º de abril de 2021, é uma lei moderníssima. Ela mudou a famosa Lei 8666. 8666. Mudou muito. Totalmente. Afora o aspecto criminal,
que continua habitando as masmorras da criminalidade. Mas esse é um outro assunto, não é o nosso tema de hoje. Mas como lei de licitação... Evoluiu pra caramba. Prestação de serviço, sistema de compras, ela evoluiu demais. E toda licitação, esta lei trata de todo o processo de licitação e também da assinatura do contrato e suas consequências. Por que isso é tão importante? Porque esta é o que dá, o contrato é o que dá segurança jurídica, quer a administração pública, quer ao prestador de serviço, mas principalmente ao usuário. Porque o usuário sabe que na base daquele contrato está a responsabilidade de cada um dos contratantes na melhor prestação daquele serviço. Para atendê-lo. Para atendê-lo. Essa é a finalidade. Entre tantas outras responsabilidades da administração, nós estamos tratando hoje de transporte coletivo de passageiros. Evidente que a finalidade é a melhor forma desse transporte, a melhor maneira de se conduzir o passageiro de um ponto ao outro. E isso depende basicamente do contrato firmado com a administração pública. E esta lei 14.133, lá de 2021, ela traz avanços extraordinários, como, por exemplo, o estudo de uma matriz de risco. O que é uma matriz de risco? É a tentativa de você prever o maior número de imprevistos possíveis na execução de um contrato público. Isso. Dou um exemplo. No transporte coletivo, todos nós vivenciamos um momento terrível, que foi o momento da pandemia do Covid. Ou seja, você não poderia tirar os ônibus da rua. Não. Não era possível fazer isso. Mas a diminuição do número de passageiros foi uma coisa extraordinária. Impactou diretamente o custo, a operação total no contrato. Isso era absolutamente imprevisível. Por mais que você tivesse um estudo, um planejamento, outra coisa importante, a lei prevê uma fase de planejamento. Palavra que o Brasil parece que tem medo dela, né? Odeia planejar alguma coisa. Nós vamos fazer e vamos ver no que dá. E às vezes quando planeja, ainda planeja errado. E aí é ainda pior, porque aí você cria uma expectativa que não se realiza nunca. Mas voltemos ao aspecto da matriz de risco. Então você prevê algumas situações. Uma crise em determinado lugar, como foi em 74 a crise mundial de petróleo, por exemplo, o preço do petróleo ou do combustível disparou de forma absurdamente alta. Então você tem que ter alguma forma de prevenir essas situações. Para quê? Para que o valor do contrato sempre seja adequado. E o valor do contrato em transporte coletivo reflete diretamente na tarifa. Isso. E a tarifa reflete diretamente no bolso da usuário. gente. Então, essa matriz de risco hoje, ela é absolutamente fundamental, junto com a obrigação de planejamento da prestação de serviço público, como uma forma de você garantir a execução efetiva e eficaz de um contrato público. Uma dúvida no meio dessa história aqui, sempre tive essa dúvida. O contrato, quem é que elabora e propõe esse contrato? Ele é feito em comum acordo entre as partes ou o poder público, na sua sabedoria, elabora o contrato, impõe e depois é isso que a gente vê? Praticamente, Serrão, lamentavelmente, os contratos públicos são quase um contrato de adesão. Tinha que ter debate, né? Não vejo debate. Hoje o que você tem num edital de licitação, uma exigência da lei também, são as audiências públicas. Essas audiências públicas podem, de alguma forma, refletir nas cláusulas do contrato? Pode sim, pode refletir nas cláusulas do contrato. Mas, infelizmente, é quase regra que o contrato faça parte do próprio processo de licitação. Então, quando sai uma licitação para transporte coletivo de uma determinada linha, vamos reduzir a coisa, não vamos falar do transporte como todo, mas uma linha específica de transporte coletivo. Então, vem a licitação, qual é o preço que pode ser dado, quais os lances poderão ser dados e, ao final, qual o valor da tarifa.
a ser cobrado naquela determinada linha. E junto a este edital de licitação vem um anexo, diversos anexos. Matriz de risco, número de usuário previsto, etc., etc., cálculos esses que não são fáceis, mas fazem parte do edital de licitação, e o contrato, onde o particular adere ou não àquele contrato. Ou seja, a palavra é adesão mesmo. Topa ou não topa? Topa, é isso ou não é isso? Tá. Por essa razão é que ao longo da execução de um contrato, você tem tanta discussão jurídica a respeito do famoso reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por quê? Porque não se observou o planejamento, porque não observou-se a matriz de risco e, de repente, você está diante de uma situação como, por exemplo, alteração de linha, como acabamos de falar, sim, que pode impactar diretamente no valor daquela tarifa. E que você, às vezes, tem que fazer para adaptar à realidade, né? A própria agência, a própria MEP, ela pode adaptar isso ao verificar, por exemplo, que uma determinada comunidade, ao longo de um itinerário, não está sendo bem atendida. Isso. Então, estica-se esse itinerário. Uhum. Mas isso estava previsto no contrato? Que vai gastar mais combustível. Vai gastar mais combustível, mais passar pneu, mais tempo. Mais tempo, vai atingir mais pessoas, mas vai andar mais. Então, aquela quilometragem a mais, ela tem que ser discutida entre o poder público e o poder e a administração pública e o particular que está prestando aquele serviço. Para quê? Para que haja um equilíbrio nesse contrato. Mas, lamentavelmente, o contrato, como acabamos de dizer, ele é um anexo do edital de licitação. E que precisava ser mais debatido. Muito mais debatido. Sobretudo nesse ponto que você tocou aí, dessa análise dos riscos. Isso aí é uma inovação fundamental. Esta inovação da lei é extraordinária. Porque ela exige a visão estratégica de todo mundo, sempre, do governo, do usuário. De todos. E o interesse do usuário. Eu quero ser atendido por essa linha. Por que você não estica mais 1 quilômetro? Por que eu tenho que andar 1 quilômetro até o ponto final ou até o ponto inicial de uma determinada linha, se você pode me atender ali 1 quilômetro adiante? Verificada essa possibilidade, efetivamente as partes têm que sentar, rediscutir esse valor, não é? E este cálculo vai impactar de alguma forma na própria tarifa. Isso. E no fim das contas é o que todo mundo sente mais. Todo mundo. Você não sonha com a tarifa zero? Eu, como usuário, sonho com a tarifa zero. Mas, como a gente diz, tem aquele ditado popular, não existe almoço grátis. Quem paga esse almoço? Alguém vai ter que cobrir isso. O poder público tem caixa, tem capacidade econômico-financeira para apresentar hoje à comunidade, aos usuários, uma tarifa zero? Não tem. Pode vir a ter? Se Deus quiser, pode vir a ter. Pode. Cidade menor, às vezes, até consegue. Se houver planejamento, se houver um interesse comum disso, nós podemos chegar a esse sonho, não é? Quase utópico de tarifa zero. Mas, enquanto isso não acontece, a tarifa tem que ser justa. E a justeza da tarifa tem que estar estabelecida no contrato. Legal. No transporte público coletivo das grandes cidades, em geral, os contratos, isso vale para a cidade e região metropolitana, os contratos têm uma duração pelo menos de 10 anos. Como é que é? Uma pesquisa do IDEC avaliou 12 cidades, mostrou que em 9 delas os contratos têm duração superior a 15 anos. Qual é o impacto dessa longevidade no contrato, pensando na operação das empresas e na importância da gestão que é realizada pela agência reguladora? Pois não. Bom, aqui você talvez fique bravo comigo, mas eu sou um defensor de contratos mais longos em alguns setores da administração pública. Antes de falar no transporte urbano, vamos lembrar, por exemplo, o nosso regime de pedágio aqui no estado do Paraná. Foi alterado drasticamente, mas nós passamos 30 anos aqui com uma forma de cobrança de pedágio. Esses novos contratos, apesar de alterações relevantes do ponto de vista de aumento de obras, duplicação de estradas, etc., também é um contrato de 30 anos. Em alguns casos, até 35 anos. 30, 35. Tem que haver
nesse tipo de prestação de serviço, um contrato de longo prazo. Porque só um contrato de longo prazo é que justificaria um investimento do ente privado em prestar aquele tipo de serviço. E também é interesse da administração pública, do Estado, ter um contrato para esse tipo de prestação de serviço um pouco mais longo. Porque você garante segurança jurídica e segurança da prestação de serviço, que é o que interessa no fim das contas. Exatamente isso. Você imagine a administração pública de 3 em 3 anos ou de 5 em 5 anos... Tem que reinventar a roda. Tem que fazer toda uma nova licitação. E se a coisa está indo bem, como é que vai ser essa nova licitação? Absolutamente idêntica à anterior. Sim. Então você não tem por que mudar aquilo que efetivamente está funcionando. E não podemos esquecer que ao longo de 15 anos, se houver algum desvio de finalidade, se houver alguma falha grave na prestação do serviço, ou se a administração pública demonstrar desinteresse total em atender, vamos dizer, uma determinada região, por mais absurdo que possa parecer, há possibilidade de alteração do contrato ou da caducidade do contrato, se ele não for observado pelo prestador de serviço. Não foi cumprido. Então existem outros mecanismos que você pode resolver a prestação do serviço ao longo de 10, 15 ou 20 anos de um contrato. Então, eu acredito que essa ainda é a melhor forma de você contratar uma prestação de serviço tal como o transporte coletivo de pessoas. Aí entra de novo naquilo que a gente falou, né? O debate. Não era fundamental ter um debate sobre essas questões? O que merece ser contratado por longo prazo? Quais são os agentes econômicos que têm interesse em participar dos negócios envolvendo a administração pública? Porque quando a gente fala, quando os críticos, eu não sou crítico disso não, mas os críticos do contrato, os que defendem o contrato de curto prazo, eles raciocinam dizendo que tem que facilitar a concorrência. Mas peraí, pode ser que não. Se tudo tiver cartelizado, esse contrato de curto prazo também é falso. Não, ele não vai refletir o interesse público. Não vai, né? Não necessariamente. Imagine nós dois. Né? Você tem sua atividade profissional, eu tenho a minha atividade profissional, e nós, ao final desse nosso bate-papo de hoje de manhã, a gente conclua que nós dois devemos abrir uma empresa de transporte coletivo. O que você entende de transporte coletivo? De compra de ônibus, de compra de pneu, de bateria, de contratação de pessoal, motorista, vinculado a sindicato, se existe cobrador, se não existe mais cobrador. Você entende alguma coisa disso? Eu não. Nem eu. Mas nós dois podemos criar uma empresa para isso e podemos participar de uma licitação. Você imagine a cacaca de prestação de serviço que nós dois vamos prestar. Tem que haver um mínimo de conhecimento daquele tema, um mínimo de conhecimento da matéria. Você tem que saber como a coisa funciona. Mas isso então vai ficar eternamente as empresas que estão prestando esse serviço? Não. Elas são fiscalizadas. É para isso que existe uma fiscalização. Né? E a comprovação da qualidade dela. Diária. Isso tem que ser mostrado e testado. Diariamente. Ponto por ponto. Existem fiscais ponto por ponto para saber se aquele determinado ônibus está cumprindo rigorosamente o horário que ele deve cumprir. Se não está cumprindo, qual é a razão de não estar cumprindo? Mas essas pessoas têm um mínimo de know-how, um mínimo de conhecimento para poder prestar esse serviço. Sim. Quer dizer, nós dois seríamos dois aventureiros numa matéria que nós dois podemos conhecer do ponto de vista técnico, teórico, jurídico, mas nós não temos a menor condição de bater na porta de uma empresa que vende ônibus e perguntar, olha, você tem como me vender 75 ônibus porque eu tenho que renovar minha frota? Mas quem é você? Você está tirando esse dinheiro para pagar da onde? Da onde? Nós dois vamos ser expulsos da loja. Nós não vamos conseguir comprar nem ônibus velho. Isso é verdade. A região metropolitana também é como um organismo vivo em constante transformação. A MEP poderia fazer correções na frequência de ônibus e ajustes nos itinerários para melhorar a qualidade do transporte para o passageiro? A agência reguladora tem esse papel? Sim. Embora, insista, não seja uma agência reguladora,
A AMEP não é uma agência reguladora, é um ente fiscalizador do contrato. Ela pode e deve fazer isso. Eu disse ao nosso início da nossa conversa que, coincidentemente, hoje, uma das grandes linhas de transporte metropolitano aqui em Curitiba está sendo alterado. Está sendo ampliado. Então, está mudando a linha, o itinerário em si. Isso reflete naturalmente no horário desse itinerário, reflete no número de pessoas que vai ser transportado, tanto em uma direção como no retorno. Enfim, uma série de fatores. Agora, pergunta que não quer calar. Quem quis que isso mudasse? Foi uma demanda da população? Foi uma demanda burocrática ou interesse dos empresários? Qual foi o jogo aí? Existe um ente fiscalizador com pessoal técnico. Tá. Este pessoal técnico define, nós estamos com um determinado problema, eu preciso alterar esse itinerário. E quando eu falo em alterar itinerário, é alterá-lo de forma definitiva. Isso. Ou pelo menos para um médio e longo prazo. Sim, tem que ser proposta uma alteração. Não é um problema de desfile militar que tem que desviar o itinerário. Não, é uma alteração de itinerário. E um órgão fiscalizador sério que chega a essa conclusão para baixar um edital que estabeleça um novo itinerário, se for um ente sério, tem que ouvir o prestador de serviço. Porque se não o fizer, se impuser esse tipo de coisa, de cima para baixo, vai autorizar o empresário, se ocorrer essa situação de uma alteração tão relevante que modifique o contrato de forma a justificar o reequilíbrio econômico-financeiro, buscar uma reparação, primeiro, perante o próprio órgão fiscalizador. Como isso dificilmente vai mudar no órgão fiscalizador, ele vai aonde? Vai bater no Poder Judiciário. E é isso que vai lotando o Poder Judiciário de discussões a respeito de reequilíbrio econômico. E que eles não deveriam estar cuidando, porque isso é uma relação absolutamente econômica, né? É fácil. Primeiro, essa questão do passageiro, né? Para isso, como você explicou, deveria ter ocorrido primeiro uma pesquisa séria e comprovada, né? Exato. Com o usuário. Exato. Tá havendo um problema desse itinerário? Nós precisamos alterá-lo? Se eu alterá-lo, eu vou poder atender melhor o passageiro? Ou se eu alterá-lo, eu vou aumentar em mais 30 minutos aquele itinerário? Você acha que o sujeito que pega no primeiro ponto vai descer no ponto final, vai gostar de ficar mais 15, 20 minutos dentro do ônibus? Ele tem que ser ouvido para saber se essa mudança de itinerário, qual é o interesse público maior. Sim. Se é a prestação de serviço como estava sendo executada, ou se o número maior de passageiros, portanto, mais pessoas serão beneficiadas com essa alteração. Essa é uma equação básica. Elementar. E passa por quem? Pelo órgão fiscalizador, pelo ente prestador de serviços, os empresários, e basicamente pelo usuário do sistema. E isso teria que ter, no mínimo, um termo aditivo ao contrato, né? Seria o ideal que isso acontecesse. Porém, esse tipo de estabelecimento de alteração de itinerário ou de valor de tarifa, geralmente vem pronto. Não há alteração do contrato. Pode haver o reequilíbrio econômico-administrativo do contrato perante o próprio ente fiscalizador, que é o ideal que acontecesse. Mas, lamentavelmente, a experiência tem mostrado que isso sempre gera conflito na inobservância do contrato. Olha só, e depois, no fim das contas, sempre a culpa cai para o prestador do serviço. De serviço. E o que acontece? Na hora de fechar a conta, a 866 já previa isso, a Constituição Federal já previa isso. Quando você vai passar a régua num contrato e vai fazer um novo ato de licitação, você tem que zerar créditos e débitos entre as partes. Né? Tem muitos contratos, por exemplo, que existe reversão dos bens. Então, os ônibus, no nossa conversa sobre transporte, os ônibus podem passar ao ente público. E daí há uma reversão. Essa reversão, de alguma forma, tem que ser paga. Sim. Foi uma história que a gente viu lá atrás, anos atrás, no Rio de Janeiro, a tal da encampação dos ônibus. Exatamente isso. A encampação, a reversão dos bens, eles vão justificar um equilíbrio final.
Então, a nova lei de licitação, 14.133, a 8666, ou qualquer norma que tratasse de licitação, quando você passa a régua, tem que zerar. Tem que zerar. Para ambas as partes. Para todas as partes envolvidas. Tanto a administração pública como para o ente privado. Isso é um ponto importante. Só que isso a gente não viu acontecer, né? Pois olha... É o jabuti, né? Ou está chegando lá? Agora nós estamos chegando em alguns momentos aqui no Paraná, e principalmente aqui em Curitiba, que isso está prestes a acontecer. Né? Existe uma expectativa de bom senso de que isso se resolva pela lei. Quer dizer, você não tem que ir muito longe. Não. Basta aplicar a lei. Não tem que judicializar o negócio. Não tem que judicializar coisa alguma. Né? Nós temos a conta. Eu te devo 10, você me deve 20. Então, você só me deve 10. É simples assim. Estamos falando de mudança. Quais devem ser os critérios para essas mudanças em contrato, em itinerário, em tudo? O que tem que permear esse tipo de alteração? Basicamente, o interesse público. Sempre, não tenho né? dúvida de fazer essa afirmação. O que deve orientar qualquer tipo de alteração, modernização, fiscalização de um sistema é o interesse público. O que interessa para a comunidade, o usuário. E quando eu falo usuário, não é apenas aquele que sofre no dia a dia, nos terminais de ônibus, enfrentando filas, enfrentando os ônibus, enfrentando o tempo de viagem. Eu falo isso do interesse público de toda a coletividade. Sim. Toda a coletividade. Aqueles que... Eu tenho uma empresa, o meu empregado, meu colaborador não chega a tempo para trabalhar, a culpa é desse sistema que não está funcionando. A culpa é do sistema que não dá a garantia de que o sujeito vai do ponto A ao ponto B num determinado tempo com determinado custo. E é claro, você tem que... Nós vamos voltar à matriz de risco. É evidente que tem que estar previsto, por exemplo, uma tempestade. Você tem um itinerário que leva 40 minutos do ponto A ao ponto B. Sim. Ora, você tem um evento na cidade, uma tempestade absolutamente extraordinária, uma chuva que torna o trânsito absolutamente trancado, você não tem desvio para fazer. Evidente que tem que haver o bom senso do equilíbrio disso. Isso. Então as pessoas sabem que isso pode acontecer. Né? A gente vê na televisão, basicamente em cidades... Curitiba é bem organizado para isso, sabe, bastante, Serrão? verdade. É bem organizado. Nós não podemos... Os empresários fazem um esforço extraordinário para que esse sistema funcione muito bem. Mas você está cansado de ver no Rio de Janeiro, em São Paulo, 4 horas da manhã, a televisão mostrando os funcionários ligando do seu celular para o patrão que ainda está dormindo ou está em algum lugar dizendo, olha, eu não vou chegar hoje. Não vai Lamentavelmente, ter eu não tenho condição de chegar hoje. Então, este equilíbrio tem que levar em consideração sempre o interesse público. Basicamente é isso. Então vamos tratar disso já já. Um levantamento de 2022 do portal Poder 360 mostrou que nas agências federais de regulação e gestão, 33% dos cargos estavam desocupados, ou seja, essa agência não devia estar funcionando direito. As maiores faltas eram de especialistas e técnicos em regulação. Olha que contradição. A agência reguladora não tem o cara que regule. Legal. Qual a principal consequência de uma agência especializada não ter esse perfil técnico nela? E qual é o nível de diálogo que a gente costuma ter entre a agência reguladora, seus técnicos e os empresários? Destrincha esse drama aí. Vamos lá. Em primeiro lugar, a falta de pessoal técnico dentro de uma agência reguladora conduz, lamentavelmente, a uma verdade única. A agência não funciona. Não regula. Não regula. Se ela não funciona, todo o resto não se sustenta. Né? E é uma pena isso, Serrão. Você veja que ambiente de trabalho importante, que atividade importante é essa, termos uma agência reguladora. Vamos manter os nossos exemplos do nosso bate-papo de hoje, transporte coletivo. Pessoas que entendam, que dominem esse tema, que saibam analisar as necessidades do setor. Se você tem a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil,
sem gente que entenda de aviação civil, né? Porque o que eu quero como usuário, eu quero chegar no aeroporto, que o avião saia na hora, chegue no outro aeroporto na mesma hora, porque eu tenho coisa para fazer. Agora, se eu não tenho gente que planeje isso, que conheça isso, que entenda desse tipo de prestação de serviço, de toda a infraestrutura de um aeroporto, como é que funciona um aeroporto, como é que o avião desce, chega para taxiar, chega no portão de embarque ou desembarque. Tem que ter pessoas que conheçam isso. Quando você tem um extraordinário número de agências que não tem gente suficiente para que isso aconteça, você simplesmente tem uma agência que não funciona. E isso vai refletir em todo lugar. Quem é o para-choque de tudo isso? O prestador de serviço. Isso. Ele é que vai levar o cacete em primeiro lugar. Cara, mas isso não está funcionando? Não, mas eu estou esperando a regulamentação. A culpa é de sempre. Empresário de ônibus. Sempre do empresário. Sempre é do empresário. Se não é bem prestado o serviço, isso vai refletir aonde? Em segundo lugar, no usuário. Que vai dizer, esse serviço não presta. Esse serviço não presta porque não tem uma agência que... Ninguém nunca fala que é a burocracia que não está trabalhando direito, né? Ninguém. E vou te dar um exemplo triste. Em algumas ocasiões eu tive a oportunidade de tratar em Brasília com agências reguladoras. Não vou querer descer a detalhes apenas por uma questão de fidelidade até aos clientes. Sim. Mas estive lá. E tivemos uma reunião longa com o pessoal técnico. Uma mesa enorme. 20 técnicos sentados. Tudo uma maravilha. Bom, então vamos fazer o quê? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Número 1 e 2 é da agência. Número 3 e 4 é dos clientes de vocês. Número 5 vai ser a conclusão. Ok. Quando é que nos reunimos? Daqui 40 dias. Perfeito, fechado. Eu voltei 40 dias depois. A mesma mesa grande. Um monte de técnico. Eu com o 1 e o 2 feitinho. Minha lição de casa prontinha. Eu olho para a mesa e digo, mas quem são vocês? Eu acho que eu entrei na agência errada. Não, aquela administração, infelizmente, já não está mais conosco. Aqueles técnicos saíram. Olha. Sim, mas e daí? Pois é, nós vamos ter que começar tudo de novo. Então, a agência deixou de ser a agência em função de pessoas que mudaram, né? Que mudaram, que se alteram a todo instante, por interesses políticos, por falta de capacidade. E eu destaco e insisto com você. Você veja que maravilhoso mundo profissional que essas agências oferecem. Por que as pessoas não se interessam? Por que não se faz concursos públicos para a composição desse tipo de tarefa? Isso. Basicamente porque nós não temos técnicos que cuidem disso. Então, essa é a grande questão que eu ia tocar com você. A gente não tem aqui uma grande escola, por exemplo, que cuide de transportes, né? Não temos uma formação para isso. Nem para nenhum tipo. Não temos. Aviário, rodoviário, aéreo. Para qualquer situação. E são situações absolutamente complexas. São negócios concretos, né? Mas é claro, se você vai tratar de um transporte marítimo, por exemplo, você tem que conhecer porto, você tem que conhecer o navio, você tem que conhecer calado. Como é que tira areia debaixo do mar para um navio de tamanha tonelagem poder atracar. Isso tem que ser uma pessoa técnica, uma pessoa que conheça isso. A navegabilidade, se é possível ou não, se é possível ou não. Rio, lago, no sistema de transporte urbano, por exemplo, nos ônibus. Quais são os modais que estão dando certo? Este modal está dando certo? Por que ele está dando certo? É viável mudar o modal de diesel para o modal elétrico? Sim, é possível, mas ele é interessante. Ele não vai custar mais caro, não vai custar mais barato. O que vai acontecer no futuro? A matriz de risco, impacto disso? Exatamente isso. Então, falta pessoal técnico para isso, falta interesse técnico. Essa pesquisa que você nos traz hoje, ela é profundamente preocupante, porque você tem toda uma estrutura de uma agência sem pessoas capazes de nos abrir horizontes e de nos ensinar sim, como a coisa deve funcionar e funcionar bem. Porque senão vai sempre bater aonde? No prestador de serviço. É ele que não está
prestando o serviço adequado. E assusta mais ainda porque você está no país que tem mania de regular tudo. Mas regula tudo com incompetência, né? É isso. É incompetência, incapacidade e falta eficiência. Um dos princípios da administração pública. Eficiência. Inclusive, está lá no artigo 37 da Constituição. Tem que ser obedecido. Minimamente obedecido. Se você não tem público, você não tem agentes públicos que sejam capazes de prestar esse serviço, você faz a coisa funcionar quase que de forma de bater um bolo sem saber quantos ovos eu devo colocar na farinha. Exatamente isso que Vamos de novo para o 37 da Constituição. Tem outros princípios lá importantes também. Transparência e publicidade, sobretudo publicidade. Como é que o usuário, como é que essas agências, no caso até essa agência reguladora que você disse que não é a agência reguladora daqui, como é que ela se relaciona com o público? O público tem um acesso fácil a ela para fazer cobranças ou para obter informações, relatórios, como é que é isso? De quem o público recebe informações é do prestador de serviço. O diálogo entre uma agência ou um organismo que regule o sistema, que é a AGEPAR, ou que fiscalize o sistema, que é a MEP, esse diálogo ele não é um diálogo fácil. Não. Você não tem a publicidade dos atos. Então, é comunicado ao prestador de serviço e imputado ao prestador de serviço, ao empresário, a responsabilidade de dar notícia do que está acontecendo em todo o sistema. Olha só. Por isso que, na hora da crítica, se critica aquele que prestou a informação. Sim, no fim das contas é ele que bota a cara para apanhar. É o empresário. Ninguém vai bater na porta da AGEPAR ou na porta da MEP. Ninguém vai bater naquela porta e vai dizer, o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo coisa errada? Não. Onde é que haverá manifestação pública? No terminal de ônibus. Sim. Cadê o ônibus que devia estar aqui? Onde é que está o ônibus? Por que ele não está aqui? Por que eu levava 30 minutos, agora eu estou levando 45? Não, é porque alteraram o roteiro. Não, mas como alteraram o roteiro? Não, está aqui, está no edital, está em todos os terminais, está dentro dos ônibus. Ah, mas eu não li. Ok, tenho direito de não ler. Mas a informação tem que ser... prevista. Está prevista, a publicidade do ato administrativo está previsto na Constituição e ele é imputado não ao prestador de serviço, ou também ao prestador de serviço. Não vamos também excluir essa responsabilidade. Mas tem que nascer da administração pública. Sim. Porque acredite, Serrão, você sabe que o público, o povo, a comunidade, eles creem na administração pública. Se eu como gestor público, digo, nós vamos alterar um roteiro para aumentar em 5 quilômetros, mas eu vou atender mais 10 mil pessoas, eu sou capaz de ser aplaudido. Claro, a proposta política. Você pode olha que ser bacana, bom. o cara está pensando naquela comunidade. Isso. Bacana, aplaudir. Se o empresário falar exatamente a mesma coisa, para um canalha, quer aumentar seus ganhos... Está querendo arrumar um ganho a mais. Uma boquinha que não estava prevista no contrato. Então é fácil aplaudir, como é fácil apupar, né? Vaiar as pessoas. Mas a necessidade o princípio da publicidade é você informar da melhor maneira possível o usuário do que vai acontecer no seu, literalmente, dia a dia. Dia a dia, isso. Então a gente já viu aqui que essa conversa entre agência e público ela está falhando. Acredito que sim. Como é a conversa entre agência e empresários? Ela também falha? Serrão, eu vou Ou dizer... deixa a desejar? Perfeito. Você já respondeu da forma como eu diria. Ela é parcial. Então, como você disse, ela deixa a desejar. O que pode melhorar? Como pode melhorar isso? Você tem uma ideia? Interação. Interação e confiança. Meu amigo, você não pode simplesmente fazer uma licitação, contratar alguém que ganhe perfeitamente, com todas as honras, lisura, probidade, ganhe uma licitação e você abandone. Sim. Você abandone esse empresário. Deixa esse cara tocar lá. Ele ganhou, agora o problema é dele. Deixa ele tocar a vida dele. Não é assim.
tem que haver uma interação muito maior. E essa interação, ela não vive no lançamento de multa administrativa. Não. E nem uma interação para corrupção. Agora eu vou pegar o meu dinheirinho que esse empresário ganhou, agora eu vou morder ele aqui. Também não é isso. Isso de forma absolutamente negativa. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Para isso existe o contrato. Isso. E esse contrato é público e esse contrato é publicizado. Isso. Mas, enfim... E tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. Então, para isso existe o contrato. Agora, no dia a dia da operação, tem que haver uma interação maior. Então, por exemplo, você não faz ideia como há necessidade, por exemplo, da compra de pneus. Não é igual o nosso carro de passeio, que a gente roda 20, 25 mil quilômetros, 30 mil quilômetros, ou até mais, antes de você trocar os 4 pneus. O ônibus parece aquela coisa da Fórmula 1, né? Você vê ali, o carro está rodando o pneu comendo. Você está comendo. O ônibus também, roda o dia inteiro aquele troço. Tem que trocar com muito mais agilidade. Mais agilidade. Você vai aonde buscar o melhor preço? Vai no mercado. Se você tem uma interação com o poder público pode te ajudar nesse tipo de negociação. Como já acontece, por exemplo, com alguns benefícios em matéria de diesel. Porque se você pagasse para o transporte coletivo no Brasil, não é no Paraná, não é em Curitiba, não é na região metropolitana de Curitiba, no Brasil, se os proprietários de ônibus, os administradores do serviço, os prestadores de serviço, pagassem o que se paga na bomba do diesel, a tarifa seria infinitamente maior. Então, existem alguns benefícios. Quem é que consegue esses benefícios? O diálogo entre o prestador de serviço e o poder público. Então, tem que haver essa interação. Esse diálogo tem que ser aberto, tem que ser transparente. Isso. E, mais uma vez, vai parecer chata essa nossa conversa, mas, mais uma vez, visando o quê? O usuário do sistema. Se eu consigo manter uma determinada tarifa por o maior tempo possível, é porque eu consegui, junto com o administrador público, o melhor preço para aquisição de pneu, para aquisição de combustível, para aquisição de insumos, para todas as adequações que o ônibus hoje existe, problema de mobilidade, rampas de acesso e assim por diante. Isso você só consegue conversando. Mas eu acho que a gente está evoluindo para isso. O fato da gente estar podendo discutir esse assunto assim publicamente aqui é importante. É isso, tem que abrir o debate para a sociedade. Iniciativas como essa que a gente está tendo aqui tem que levar para a sociedade o entendimento de como funciona o sistema. Porque o cara pega o ônibus, mas ele não sabe o que está por trás de tudo isso. Né? É isso. Isso que estamos fazendo não é a melhor publicização? Nós não estamos tornando público o que efetivamente... Agora, governos e agências reguladoras podiam incentivar esse tipo de diálogo muito mais facilmente, né? Eu acho que mais do que incentivar, obrigação, né? Organizar esse tipo de diálogo, impor esse tipo de diálogo. E me permita ser até exagerado, poderia até isso constar do próprio contrato. O diálogo entre as partes deverá ocorrer toda vez que necessário impositivo para esta finalidade. Inciso 1, quando acontecer isso. Inciso 2, quando acontecer aquilo. Podia estar no próprio contrato de prestação de serviço. A gente falou ainda há pouco do critério lá, do processo da licitação, tem lá a tal da audiência pública. Isso. Vou falar sério, gente, não tem nada mais mentiroso do que a audiência pública no Brasil. São encontros normalmente manipulados para atender algum interesse. A audiência pública podia ser um negócio aberto e real e verdadeiro, facilitava a vida. É claro que para ouvir coisa boa e para ouvir coisa ruim. É claro, os dois lados. Sim, e esse é um debate que o Brasil precisa ter, porque a gente está judicializando tudo demais no Brasil. Isso não pode acabar bem. Esse modelo não funciona. Bom, eu sou advogado. A justiça é para o ponto final, né? Do quebra-pau. Eu sou advogado. Né? Então você podia dizer, mas isso é bom para você, quanto mais judicializado, melhor. Negativo. Nada, te dá uma dor de cabeça. Antes de ser advogado, eu sou cidadão. Se eu tenho uma administração pública séria, eu estou muito mais tranquilo como cidadão e como profissional do direito do que eu ter que ficar discutindo perante os tribunais
o que está certo ou o que está errado. Ficar cobrando dela o óbvio ululante toda hora, né? Enche o saco, é básico, né? O que é absolutamente básico. E pior, você não tem segurança jurídica. Porque o que aqui se decide de uma forma, em Brasília se decide de outra, em São Paulo se decide de outra, e você não sabe o que é o certo e o que é errado. Então isso não é bom para o cidadão. Portanto, não é bom para mim como cidadão. É isso. Vamos lá, de novo, dedo na ferida. Baseado no seu histórico, na sua vivência no setor, trabalhando aí com o setor de transporte, que já está há bastante tempo, como é que você acha que poderia melhorar essa atuação de agências, funcionamento delas como a AMEP? O que tornaria ela uma agência de verdade? Eu acho que, de certa forma... Vai doer, mas tem que dizer. Não, mas eu acho que, de certa forma, é isso que nós já conversamos até aqui. Primeiro, um pessoal técnico absolutamente capacitado. Em segundo lugar, e não falamos sobre isso ainda, um distanciamento total a respeito de penalização. Porque a agência quer impor respeito. Parece aquele pai terrorista. Na base da coerção. Coerção. Né? Está multado. Atrasou 3 minutos para encostar nesse ponto. Está multado. O motorista não está usando a gravata com nó italiano. Tinha que estar com nó inglês. Está multado. Né? Esse pneu é marca tal, devia ser marca tal. Então isso não é gestão, isso é coerção, né? Isso é uma forma de você tentar se impor pela força. Fingir que você está fiscalizando, na verdade, né? E isso vai levar ao quê? Para o usuário? Isso vai reduzir o valor da tarifa? Não. Não vai. Isso melhora o serviço em quê, né? Vai melhorar. Em que momento vai melhorar? Será que eles vão botar um ônibus aqui que roda na Alemanha 1 trilhão de quilômetros sem mudar? Não vai acontecer. Enfim, o que precisa efetivamente melhorar é se estabelecer um regime de convivência pacífica, de interesse público indiscutível. Técnico, né? O que é bom. E não pense aqui que eu também estou dizendo, não pode multar, não pode fazer. Claro que não. Se houver uma irregularidade que justifique, que autorize a imposição de uma sanção, ela tem que ser aplicada. A multa vai estar no contrato. Vai estar prevista no contrato. Isso. Né? E para encerrar definitivamente essa questão, cumprimento do contrato. O contrato existe para regular as relações entre as partes contratantes. Sim. Cumpra-se o contrato e você terá 90% do caminho andado. Mas aí a gente vai ter que evoluir para aquilo que a gente já falou antes. Esse contrato tem que ser melhor debatido, né? Perfeitamente. Para você poder mostrar todo o teu lado. O lado do empresário mostrar, isso aqui não está funcionando. O poder público dizer, não, mas você tem que atender isso aqui. E o público também poder interferir. Vocês dois estão de brincanagem comigo, vamos melhorar por aqui. Mas a gente não tem esse debate sobre contrato público no Brasil, né? É aí que reside a necessidade de você aplicar não só o contrato, mas ampliar isso para o cumprimento da lei. Então, como disse ao início... E a agência tinha que ser para isso, né? É isso, ela existe... Não para encher o saco. Ela tem essa finalidade. Ela tem que ajudar a empurrar o ônibus, me permita aqui essa figura de linguagem. Todo mundo tem que ajudar a empurrar o ônibus ladeira acima. Isso. Não é ficar esperando ele rodar ladeira abaixo. Que é fácil. Todo mundo tem que empurrar a ladeira acima. Há um interesse comum do público e do privado. Em relação ao ponto fundamental, tarifa, até que ponto a agência, a AMEP, interfere nessa questão de tarifa, custo final da tarifa? Como é que é essa novela? Ela estabelece a tarifa. É uma equação própria que leva em consideração a matriz de risco agora, leva em consideração o planejamento, leva em consideração os insumos, leva em consideração uma perspectiva de número de passageiros transportados, leva em consideração o quilômetro rodado por cada linha e assim por diante. É uma equação e essa equação está no próprio contrato. Então hoje você tem um valor de tarifa estabelecido em lei mediante uma equação própria que leva em consideração
todos esses fatores. E há de haver, ao longo do tempo, lamentavelmente ainda vivemos numa sociedade, do ponto de vista econômico, absolutamente insustentável, né? Insegura. Você não sabe quando o juro vai cair, quando o Banco Central vai aumentar o juro, vai para 10,25, vai para 10, vai para 11, seja como for. Então você tem insumos que são cotados em dólar, você não sabe se o dólar vai aumentar, se o dólar não vai diminuir. Sim. E eu quero chegar aonde nisso? Tem que haver uma perspectiva. Isso faz parte do contrato, isso todo mundo há de entender, faz parte do contrato, os reajustes próprios da tarifa a cada vez que acontece um evento dessa natureza. Sim, o reajuste para cima e o inédito no Brasil, que é o reajuste para baixo. Pode acontecer. Que poderia ocorrer se a gente tivesse eficiência na gestão da coisa pública. No planejamento. Planejamento. Exatamente isso. Que a gente aqui não pensa medidas para reduzir o custo. A gente pensa em medidas, o poder público raciocina assim, quanto mais gente eu vou botar aqui dentro e quanto mais imposto eu vou tomar do cidadão para poder botar mais gente aqui dentro. Você falou um ponto absolutamente interessante. Essa discussão tem que acontecer no Brasil. Todos têm que entender que dentro dessa equação tarifária existe a parte do governo, existe a parte do leão. Do leão. Existe a parte do leão. E é muito imposto que se cobra no Brasil. Muito imposto que se cobra. E se você esquecer a tarifa, vamos esquecer a tarifa. Isso. Porque na tarifa tem que estar embutido todos os insumos. Ela é técnica. Agora, técnica. Agora você veja se, como nós já falamos, uma crise em combustível. Que o preço do combustível aumente de uma forma absolutamente fora do padrão. Isso. Né? Isso tem que estar lá previsto. O insumo, você paga imposto sobre o insumo. Sim. Você paga imposto sobre as coisas que fazem um ônibus rodar. Vamos dar um exemplo aqui maluco. Um doido inventou um ônibus movido a uma energia, tipo energia atômica, que não tem problema, não vai acabar nunca, energia inesgotável, aquele ônibus não gasta mais com combustível. Não vai poder cobrar a mesma tarifa do ônibus a diesel. Então, você tem que pensar que isso pode acontecer. Exatamente. Né? Mas o contrário pode acontecer também. Algum maluco pode inventar uma matriz para botar no ônibus que vai, em vez de melhorar o preço, piorar ainda mais. Os modais de transporte têm que coletivo, ser bem pensados. Os modais de transporte coletivo, eles têm que ser imaginados para longo prazo também. Isso. Eu posso melhorar isso como? Fazendo o metrô. Aqui em Curitiba nós temos essa discussão há muito tempo. Só que hoje um custo de metrô vai representar 200 anos de prestação de serviço com ônibus. Então não dá. É economicamente inviável. Vamos botar o VLT sobre trilhos. Isso é viável? Bom, pode vir a ser viável. Então, planejamento, estudo, verificação se isso é bom ou não Onde é bom. isso foi aplicado, qual foi o impacto. Se isso foi positivo ou não. A gente está falando agora da matriz de risco. Eu quando vi que isso entrou na nova lei de licitação, achei isso fantástico. Porque quando eu estudei, ouvi isso pela primeira vez, foi na década de 90, quando eu estudei na Escola Superior de Guerra. Matriz de riscos e impactos. Você tem que desenhar tudo. Falei, caramba, isso é o óbvio ululante. Nunca vi a administração pública pensar isso. Veio agora. E os caras já falavam disso lá atrás. Na década de 90, os militares já cuidavam disso, mas para a guerra. E foi trazido para cá para todo e qualquer tipo de licitação. Seja de prestação de serviço, como transporte urbano, seja de construção. Aliás, em construção, compra de bens, naturalmente. Sim. Mas na área de construção, o salto que a Lei 14.133 deu foi absolutamente extraordinária. Foi. Que a 8666, vamos falar a verdade, ela foi feita dentro do sindicato dos empreiteiros com aqueles interesses ali muito específicos. Não teve um amplo debate. Mas já foi, né? Mas já foi. Cumpriu o papel dela, ela melhorou algumas coisas, mas ela chegou a um esgotamento tal que permitiu esse aprimoramento. E é um grande aprimoramento mesmo. E olha que nós fazemos congressos. É raro acontecer isso. Raro acontecer. E no último Congresso Paranaense de Direito Administrativo, vem do Brasil inteiro, uma das grandes discussões foi exatamente essa, sobre a Lei 14.133. E as pessoas que estudam isso,
chegam à conclusão, é incrível, de que temos uma bela legislação. Temos uma bela legislação. Um salto de qualidade técnica, jurídica. Porque ela está bem ótimo. Objetiva, pela primeira vez. O Clara. que a outra não tinha de clareza, a outra tinha umas Isso. armações, e essa ficou bem mais objetiva. Isso, ela está clara. Ela te dá um horizonte muito maior de verificação, de fiscalização e principalmente de execução. E para o Brasil avançar para um campo de negócio sério. Sempre. Para a gente amarrar aqui, fechar, passar a régua. A gente já falou no nosso podcast número 1, mas gostaria de saber a sua opinião também. Por que os empresários de transporte público costumam ser vistos como o vilão sempre da história? É uma pergunta ótima. Dá trabalho para o advogado defendê-los, né? Sim, é uma pergunta ótima, mas de uma resposta simples e já falamos sobre ela. O empresário é o para-choque entre o poder público e o usuário. Porque quem está em contato com o público no dia a dia é o prestador de serviço, através do motorista do ônibus que tem que tomar todo o cuidado e tem que manter o seu horário, através da estrutura de pontos e de terminais rodoviários, que tem que estar sempre em ordem, limpos e adequados para bem prestar serviço. Se você entra num banheiro de uma estação ou de um terminal rodoviário, ele está com vazamento de água, está sujo, a primeira coisa que você vai falar quando sair desse banheiro é dizer que ele está nojento e que esse empresário está ganhando dinheiro e não está consertando nem a torneira do banheiro. Então, o empresário é aquele que, para o público, só ganha, mas não presta serviço nenhum. Por quê? Porque é legítimo da comunidade a crítica. Pensar isso. É legítimo. Eu não quero... Por que eu tenho que esperar 7 minutos por um ônibus? Se eu posso esperar 2. Logo atrás do que sai, chega outro. Logo atrás do que sai, chega outro. A gente sabe que isso não é viável, mas seria o ideal. Seria o ideal. Tá certo? Que todo banheiro tivesse minimamente papel higiênico. Tivesse acesso a cadeirantes, que aqueles que não conseguem trabalhar, não têm emprego, possam rodar gratuitamente, como, aliás, a agência já fez isso. Existe um cartão técnico de R$ 242 que a agência entrega ao usuário para que ele possa usar uma média de 44 viagens, para que ele possa buscar um emprego, porque ele está desempregado. Não vai pagar o ônibus para ir buscar emprego. Isso já existe, este cartão social. Isso não mata ninguém. Então, mas ninguém elogia o empresário que está possibilitando que isso aconteça. Isso. Vai elogiar a administração que possibilitou que isso acontecesse. Que fez a bondade, entre aspas. Então, por que o empresário é tido sempre como o grande vilão de toda essa história? Porque no imaginário popular presta um serviço que podia ser muito melhor, cobrando uma tarifa que podia ser muito menor. Muito bem. Vamos passar a régua no nosso Metrocast número 3. Hoje conversamos com o advogado Renato Andrade. Foi muito interessante essa conversa. A gente precisava, né? Deu para polemizar e colocar pontos importantes. Mas, acima de tudo, a lição desse programa de hoje: temos que gerar debate público sobre aquilo que interessa para você, sobretudo em termos de transporte público. E aqui na região metropolitana de Curitiba, a gente está cumprindo esse papel. Então, aguarde nosso próximo programa. Não se esqueça de deixar o like. Divulgue o programa para os amigos. Se por acaso você tiver um azar de ter inimigo, divulga também, porque pode ser útil para ele, tá? Então, estamos aí. Aguardamos você no nosso próximo programa. A todos um grande abraço e até lá.